Para quem não me conhece, sou Maria João Cordeiro, tenho 49 anos. Eu sou celíaca desde 1999. Portanto, sou celíaca há 22 anos. E há 6 anos atrás, o meu filho, com apenas 3 anos, também foi diagnosticado como doente celíaco. Sei que um dos grandes dilemas de quem é diagnosticado com este problema é o pão. De repente, deixamos de poder comer o pão a que estamos habituados, não é? Eu costumo dizer que há 7 etapas para que consigamos fazer um bom pão caseiro. Portanto, o primeiro será, sem dúvida, a escolha dos ingredientes. Depois temos o fermento e a sua ativação. O fermento é o que nos vai permitir que o pão cresça e desenvolva e fica fofo e se aguente durante mais tempo. Depois temos a preparação da massa. Preparar um pão sem glúten, isento de glúten, não é exatamente a mesma coisa que preparar uma massa à base de trigo. Okay? Todas as quantidades de água, de farinhas são diferentes. Depois temos, vou olhar para ali para ver se não me esqueço de nada, o moldar a massa, okay? Que é um outro passo também importante, que tem alguns truques. Depois o levedar. O levedar também é essencial para que se consiga que o pão fique com qualidade. Depois o cozer e por fim o conservar. Eu agora vou só abordar os 3 primeiros passos iniciais. E vamos então começar. Enquanto não entram aqui pessoas em direto, eu vou começar por um dos passos fundamentais, que é a farinha. Eu penso que vocês conseguem ver o que eu estou aqui a fazer. Eu já pesei as quantidades de farinha. Neste momento estou a fazer um dos passos essenciais, que é o peneirar a farinha integral, os 100 gramas, e completei depois até chegar às 500 gramas, portanto mais 400 gramas de uma farinha mais tradicional, mais típica, mais branca, e vamos misturar. A este preparado de farinha, aqui, eu vou juntar algo que eu gosto, mas é assim, não é imprescindível que usem. Okay? Eu uso, eu gosto e dou-me bem com a textura com que o pão fica e gosto da umidade que dá ao pão, porque tem umidade e permite que o pão fique fofo e úmido durante mais tempo. Ou, em alternativa, sementes de linhaça moída. Aqui dou-vos uma dica. Comprem as sementes de linhaça e depois moam em casa, está bem? Ora, deste preparado, desta fibra, eu vou tentar aqui mostrar. Aqui, ok? Esta fibra eu vou pôr cerca de 15 gramas. Vou pôr 2 colheres. Nestas, isto são 7,5. Eu uso à volta de 15 gramas para as 500 gramas de farinha. Como eu disse, não é obrigatório, mas sim ajuda e muito à preparação do pão. Pronto. Depois, outro passo. O que é que nós precisamos? Água. O pão leva a água, leva a farinha, leva o fermento, leva o sal e eu adiciono, como posso dizer, alternativo, o pesílio ou a farinha de linhaça como opção, e uso sempre uma gordura. A gordura que eu uso é o azeite. Para mim esse é o essencial. Okay? Então vamos lá. Água. Eu já aqueci a água está tépida, portanto não convém que a água esteja muito fria nem muito quente, porque vai, se estiver muito quente, corta o efeito do fermento, mata, entre aspas, as bactérias. Eu vou fazer aqui no processador, também pode ser feito à mão, é só seguir exatamente as mesmas indicações, os líquidos de um lado, os secos do outro e depois misturar. Mas eu prefiro fazer assim, agora para ser mais rápido. Portanto, eu aqui tenho volta de 250 ml de água tépida e agora eu vou juntar, que eu já tive, entretanto, já preparei. Isto é um fermento ativado. Como é que eu faço o fermento ativado? Não sei se conseguem aqui ver. Ele fica aqui com este aspecto. Eu não vou pôr este todo, não. Eu aqui vou pôr só
250 gramas deste preparado. Deixar isto misturar um bocadinho. Eu gosto sempre de fazer isto para que o fermento não fique todo em pasta, porque vocês viram, ele está em pasta, ele assim já está mais líquido, ok? E agora eu vou juntar, ainda em relação aqui ao fermento, este fermento, esta ativação de fermento, eu aconselho sempre a fazer a ativação, seja fermento fresco de padeiro, seja fermento seco, convém sempre porem a quantidade de fermento com um pouco de água e um pouco de farinha e deixarem descansar para aí durante 1 hora no mínimo, ok? Este teve um bocadinho mais. Para 500 gramas de farinha, normalmente no mínimo são 500 ml ou 500 gramas de água, ok? Esta farinha, ao contrário da farinha com glúten, esta é uma farinha que absorve muita água, portanto nós temos que hidratar. Tendo em atenção que quanto maior for a quantidade de farinha integral, mais integral, maior será a quantidade de água. Era isto que eu vos estou a dizer, 100 gramas de farinha integral, completa com mais 400 gramas de farinha, digamos que normal de trigo que substituímos, é à volta das 500 gramas de água, ou 500 ml. Um dos truques, água gasificada. Aqui já não vou pesar nem vou medir, porque sei que isto tem 250 ml de água. Normalmente uso sempre 250 ml de água. Okay? Ora bem, isto já temos aqui, vou recapitular, a água, o fermento, o sal. Vou juntar aqui à farinha também. Um dos truques e uma das situações, se for feito de imediato não há problema, mas normalmente nós não devemos misturar, o sal não deve entrar em contacto direto com o fermento. Se eu pusesse aqui de seguida a farinha e mexesse logo, não havia problema. Numa situação em que por vezes possa demorar mais tempo, não convém, por isso eu prefiro juntar o sal aqui à farinha e colocar. Falta-me ainda uma outra coisa, que é a gordura. Regra geral, mas também podem optar por não utilizar. Normalmente eu uso o azeite e para esta quantidade uso sempre 50 gramas de azeite, no mínimo. Há quem não use, eu também já fiz 100, mas como eu digo, eu prefiro, ele ajuda a dar sabor e a dar textura à massa. E então agora vamos pôr a farinha. Okay. Vamos colocar, e já vou pôr aqui farinha onde não devia. O que é que eu faço aqui em termos de processador? Normalmente eu misturo sempre primeiro durante 1 minuto à velocidade 4. Nesta altura convém validar como é que está a massa, se a massa está muito dura ou não, ok? Ela está com uma boa textura, ela ainda vai, aliás, eu ainda vou pôr aqui, como ela tem psyllium, e o psyllium é algo que absorve muita água, vou achá-la aqui um bocadinho de nada seca, portanto eu pus as 500 ml de água. Mas eu vou, como pus o psyllium, pôr uma colherzinha de sopa de água a mais para ajudar duas. Portanto, isto equivale mais ou menos a 30 ml mais. 30, ainda vou pôr mais um bocadinho. À volta dos 50, que normalmente deve ser as 550 gramas, como ela tem farinha integral e tem o psyllium. Ok? Pronto, mas
isto eu vejo a textura antes de juntar. E normalmente junta-se uma colherzinha ou uma colherzinha. Se a farinha, se vocês virem que a farinha ou a massa, o preparado da massa está muito seco ou muito mole, ao contrário daquilo que eu fiz agora, que foi adicionar água, vocês terão que adicionar farinha, sempre uma colherzinha de cada vez. E agora eu vou pôr aqui no modo de amassar, que ela é fantástica, amassa por nós. E vou escolher 4 minutos. Depois, durante a semana, vão ficar todos os pormenores da receita na página do My Gluten Free Life no Facebook. Quem quiser depois ver, que acompanhe a página. Ora, isto era aquilo que eu vos tinha para vos mostrar hoje. Umas dicas de como é que preparamos um pão isento de glúten. Os 3 primeiros passos, como eu vos digo, para mim são 7 passos importantes para termos um bom pão caseiro gluten free. A escolha dos ingredientes, a ativação do fermento, a preparação da massa, o moldar da massa que vem a seguir, mas isto ainda vai demorar um bocadinho a amassar, portanto este vai ficar depois para um outro direto outra vez. O levedar, as condições em que pomos a massa a levedar, depois o cozer e finalmente o conservar, ok? Para que o pão se mantenha em condições durante muito mais tempo. E é tudo por agora. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha sido útil. Muito obrigada e até uma próxima, espero que gostem. Deixem os vossos comentários aqui para me dizerem se gostaram, se não gostaram, ou qualquer dúvida que tenham, ponham aí que eu depois respondo. Ok? E lembrem-se de uma coisa, vivam a vossa vida sem glúten, mas com muita saúde. E, acima de tudo, com todo o sabor.